Drones que podem ser tripulados. DeepSeek, a nova inteligência artificial da China. Blockchain, o segredo por trás das transações invisíveis. Impressão 3D, criando o impossível. Robôs do futuro, eles podem superar os humanos? Veja a verdade aqui. Os drones variam muito, a depender do tamanho, da capacidade e dos propósitos. Alguns são grandes e precisam de amplas áreas para decolar como helicópteros. Outros são tão compactos que cabem na palma da mão. Certos modelos são controlados remotamente, enquanto outros apresentam até mesmo direção autônoma. Você já pensou em um carro que transporta um drone que pode ser tripulado? Esta tecnologia foi apresentada na CES 2025, a maior feira de eletrônicos do mundo. A fabricante é a XPeng Aero HT, uma empresa chinesa que projeta equipamentos aeroespaciais. Esse carro, porém, na verdade, é uma minivan com uma traseira descolável que se transforma em um eVTOL, um codinome para decolagem e pouso vertical elétrico. O carro voador modular da XPeng Aero HT é classificado como um porta-aviões terrestre. Ou seja, o objetivo principal do veículo é que o usuário consiga guardar uma pequena aeronave no porta-malas, permitindo transportá-la para qualquer lugar, justamente para fazer explorações e filmagens aéreas. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina se concentram no desenvolvimento de programas de computador que podem aprender, compreender, raciocinar, planejar e agir quando bombardeados por dados. O aprendizado de máquina traz um enorme potencial para a criação de produtos e serviços relevantes. Uma oportunidade em meio à crise. Lançada em dezembro de 2020 pela PwC, a crise causada pela pandemia de Covid-19 aumentou a conscientização sobre a tecnologia em muitas organizações. 94% dos entrevistados acreditam que a tecnologia ajudará a criar mais oportunidades do que ameaças ao seu setor. Exemplos de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Hospitais que usam biblioteca de imagens digitalizadas para detectar e diagnosticar câncer de forma rápida e precisa. Companhias de seguros que reconhecem e avaliam de forma digital e automática danos causados a veículos. Empresas de segurança que substituem senhas digitadas de modo errado por reconhecimento de voz. O DeepSeek, um modelo de inteligência artificial chinês, alcançou o topo dos aplicativos mais baixados e está a impactar significativamente o mercado tecnológico, desafiando gigantes como NVIDIA e Meta. O desenvolvimento do modelo teve um investimento relativamente pequeno em comparação com os bilhões gastos por outras empresas. O mercado de tecnologia nos W enfrenta um período de instabilidade, com ações de grandes empresas a sofrerem perdas significativas, enquanto modelos de inteligência artificial emergem na competição global. Afetada por uma queda significativa, a NVIDIA, que lidera o setor de inteligência artificial. E também grandes gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon e Alphabet também registraram perdas, refletindo a fragilidade do índice Nasdaq. Os modelos de inteligência artificial, como o GPT-Chat, competem com modelos chineses que utilizam código aberto, tornando-se acessíveis e modificáveis por qualquer pessoa. Blockchain é uma tecnologia que foi criada antes do Bitcoin, com o objetivo de criar um sistema digital de registros imutáveis. Consiste em uma cadeia de blocos de informações ligados entre si de forma imutável, com cada bloco contendo informações de transação e um carimbo de data-hora. O blockchain
só pode ser modificado com uma grande quantidade de poder computacional dentro de uma pequena janela de tempo. Os mineradores validam blocos de transações, recebendo Bitcoin como recompensa. O blockchain tem aplicações além do Bitcoin e espera-se que impacte vários setores. Ele funciona organizando os dados em blocos, interconectados por meio de funções hash, criando um sistema descentralizado e transparente. Este sistema elimina intermediários, melhorando a segurança. O blockchain tem o potencial de revolucionar o setor financeiro, oferecendo um sistema financeiro mais inclusivo e acessível, com o valor do Bitcoin na descentralização do dinheiro e na separação da moeda das autoridades centrais. Os governos podem não concordar com esse sistema descentralizado, mas exemplos históricos mostram que mudanças significativas, muitas vezes, foram inicialmente desaprovadas pelas autoridades. A natureza pública do blockchain garante que os dados estejam disponíveis para todos verificarem, evitando trapaças ou manipulações. Nesta sessão, iremos explicar que o blockchain é uma tecnologia que foi criada antes do Bitcoin por dois indivíduos que trabalhavam para a Xerox em 1991. Eles queriam criar um sistema digital de registros imutáveis, depois que um artigo de biologia foi alterado de forma fraudulenta. O termo blockchain não existia até que a invenção foi descrita no White Paper Bitcoin de Satoshi Nakamoto em 2008. Blockchain refere-se a uma cadeia de blocos de informações ligados entre si de forma imutável. Cada bloco contém informações sobre transações e tem um carimbo de data-hora. Para modificar o blockchain, seria necessário ter uma quantidade esmagadora de poder computacional e uma pequena janela de tempo. Os mineradores, que são computadores poderosos, competem para resolver quebra-cabeças criptográficos e validar blocos de transações, recebendo Bitcoin como recompensa. A tecnologia blockchain, particularmente no caso do Bitcoin, permite que qualquer pessoa acesse a rede sem censura. Os governos podem não concordar com esse sistema descentralizado de comunicação e valor, mas ao longo da história, muitas coisas que foram exigidas pelas pessoas, como a separação da religião e do Estado ou os direitos de voto das mulheres, não foram inicialmente aprovadas pelos governos. O blockchain precisa ser público, o que significa que os dados estão disponíveis para todos verificarem, garantindo que ninguém possa trapacear ou manipular o sistema. Essa revolução financeira nos dá uma nova perspectiva sobre o conceito de dinheiro, pois ele se torna algo mais do que apenas uma entidade física. A impressão 3D cria objetos tridimensionais com base em modelos digitais, superpondo ou imprimindo camadas sucessivas de materiais. Essa tecnologia essencial utiliza tintas inovadoras, como plástico, metal e, mais recentemente, vidro, madeira e cimento, tendo o potencial de transformar pequenas empresas em grandes negócios. A impressão 3D é um processo de prototipagem rápido, um processo de manufatura personalizável em massa e uma tecnologia que permite a criação de geometrias complexas, não possíveis anteriormente por meio de outros processos de manufatura. A impressão 3D de uma peça é uma combinação do material que você deseja utilizar e do volume. Já que a impressão 3D pode produzir usando uma grande quantidade de plásticos e metais, o custo de uma peça pode variar drasticamente dependendo do que você está usando, mas o valor por peça pode ser mais acessível do que usando outros processos. Após serem prototipadas, as peças se tornam reais a partir desse processo, incluindo detalhes como fendas, formas e cores.
Por seu caráter versátil, a prototipagem rápida serve aos mais variados propósitos. O mais comum é a impressão de um artigo único, desenhado para uso de uma pessoa ou um pequeno grupo. É o caso de itens decorativos, como brinquedos, chaveiros, peças específicas. O período necessário para a prototipagem rápida depende do material, técnica, tamanho, detalhes e até da funcionalidade do item impresso. Uma miniatura que servirá para enfeitar a estante ou mesa de trabalho não requer a mesma durabilidade da parede de um edifício. Também não precisará de um acabamento perfeito, exigido para a dobradiça de um armário, por exemplo. Portanto, o enfeite pode ser confeccionado em plástico, de forma simples, através da fabricação com filamento fundido, o que levará apenas alguns minutos. Já a impressão 3D de estruturas maiores e mais complexas pode levar dias. Um dos aspectos mais atraentes das casas impressas em 3D é o seu potencial de sustentabilidade. A promessa das casas impressas em 3D vai além da economia de dólares. Trata-se de democratizar a construção. Estão a surgir projetos de habitação a preços acessíveis, mostrando o potencial para fornecer rapidamente casas aos necessitados. Com custos potencialmente reduzidos em até 50%, olhamos para um futuro onde a habitação de qualidade estará ao alcance de um segmento mais amplo da população. A acessibilidade e a eficiência das casas impressas em 3D tornam-nas uma opção atraente para futuras necessidades habitacionais. Mas, como acontece com qualquer tecnologia emergente, há um equilíbrio a ser alcançado entre custo, sustentabilidade e praticidade. À medida que avançamos, o desafio da indústria será tornar estas casas não apenas financeiramente acessíveis, mas também amplamente aceitas e amadas. Os robôs são máquinas com capacidade avançada de detecção, controle e inteligência, usados para automatizar, ampliar ou apoiar as atividades humanas. O mercado de robôs está pronto para crescer em uma ampla gama de aplicações de serviços, que estão transformando as operações industriais e não industriais com novos recursos que facilitam o trabalho humano em ambientes mutáveis e perigosos. A convergência entre essas tecnologias que estão mudando o mundo. Não basta conhecer essas tecnologias essenciais, é preciso saber aplicá-las e entender como elas conversam entre si. A tendência mais importante que afeta essas 8 tecnologias é a convergência delas para produzir soluções de negócios poderosas que sejam maiores do que a soma de suas partes. A próxima onda de inovação tecnológica promete multiplicar a nossa capacidade de trabalhar de forma mais inteligente e integrada. As interfaces imersivas, por exemplo, só serão possíveis graças à união das tecnologias IA, RA, IoT, robótica e RV. Essa convergência permitirá a criação de comunicações mais naturais e sem atrito entre homem, computadores e ambientes virtuais. Elas vão utilizar atributos como toque e emoção para aproximar os usuários do mundo digital, humanizando as interações com a tecnologia. E essa é apenas uma das 6 convergências identificadas pela PUC. Os robôs são equipados com sensores, como câmeras, bússolas e sensores de proximidade e contato, que lhes permitem perceber o que está acontecendo à sua volta. Executam tarefas através de atuadores elétricos, pneumáticos, sonoros, etc., produzindo sons, acendendo elementos luminosos ou displays, movendo um braço, abrindo ou fechando garra robótica, ou realizando o seu próprio deslocamento.
Se você gostou deste vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades todas as semanas.